É incrível como uma pessoa que tem tudo para ser tudo o que quisesse na vida pode se tornar o pior pesadelo da sua família. Antes do vídeo, já se inscreve aqui no canal. É só arrastar aqui para baixo um pouquinho e clicar em inscreva-se. É rápido e não vai te custar nada. Já clicou? Já se inscreveu? Então deixa o like também, vai! Agora que você fez tudo isso, bora pro vídeo. Andrea Kennedy nasceu em 2 de julho de 1964, em Houston, Texas. Filha de Judah Karen Kohler, uma imigrante alemã, e Andrew Emmett Kennedy, de sangue irlandês. Era a filha mais nova de 5 irmãos. Seu lar sempre foi considerado um lar estável, um lar amoroso. Sua família era muito católica, por isso sempre estavam na igreja, e Andrea sempre foi considerada um exemplo de menina. Ela estudou na escola Milby High School em 1982, como uma das melhores da classe, uma estudante brilhante, capitã do time de natação e oficial da Sociedade de Honra Nacional. Seus amigos contaram que ela teve várias crises de bulimia nervosa e que, apesar da imagem perfeita, ela mais intimamente aparentava ser um pouco depressiva. Ela completou os 2 anos do programa preparatório de enfermagem e se formou em 1986 pela Universidade de Escola de Enfermagem do Texas, em Houston. Trabalhou como enfermeira registrada no Centro contra Câncer da Universidade do Texas, de 1986 até 1994. Neste meio tempo, em 1989, conheceu Russell Yates, de 25 anos. Russell trabalhava como programador de computadores da NASA e 4 anos depois de se conhecerem, em 1993, se casaram em 17 de abril. Eles foram morar em uma casa modesta de 4 cômodos em Friendswood. Eles sempre sonharam com filhos, viviam planejando uma vida cheia de crianças felizes. Diziam que teriam tantos bebês quanto a natureza permitisse. O que não demorou para acontecer. Logo, em fevereiro de 1994, nasce o primeiro filho do casal, Noah. O casal estava muito feliz com a chegada do primeiro filho, e para completar a felicidade, Rusty, que era um apelido para Russell, acabou recebendo e aceitando um emprego na Flórida, para onde sua mulher e filho os acompanharam, e passaram a morar em um pequeno trailer em Seminole. Enquanto viviam nessa cidade, o casal teve outros 2 filhos e acabou se mudando novamente. Desta vez, eles voltaram para Houston e compraram um mini ônibus, que é conhecido como motorhome, para acomodar sua pequena grande família. Logo em seguida, Andrea deu à luz ao seu 4º filho, e foi a partir deste ponto que Andrea começou a se mostrar depressiva. A família de Andrea ficou preocupada com ela. Eles acreditavam que essa condição se deu maior parte por influência dos sermões extremistas de Michael Peter, um pastor que eles acompanhavam e que lhes vendera um motorhome, e logo sua situação começou a ficar preocupante. Em 1999, no dia 16 de junho, Andrea tentou se suicidar, tomando uma quantidade grande de remédios, mas foi socorrida antes de sofrer maiores danos. Acabou sendo internada e diagnosticada de fato com depressão. Após algum tempo internada, os médicos acharam que ela estaria boa o suficiente para voltar para casa, mas eles estavam enganados. Logo que chegou em casa, Andrea pegou uma faca e implorou a seu marido que a deixasse morrer. Ele rapidamente a impediu de cortar seu próprio pescoço e a internou novamente. Desta vez, ela era fortemente medicada com remédios antipsicóticos. Após um curto tempo de tratamento com estes medicamentos, Andrea apresentou visível melhora e mais uma vez foi liberada. Mas dessa vez, instruída a continuar o tratamento com os medicamentos prescritos a ela. Então, com a volta da mãe e esposa da família Yates, após um mês de seus episódios de surtos e internações, eles se mudaram novamente para uma pequena casa, para que assim o marido pudesse cuidar da esposa e ficar sempre de olho nas crianças. Eles estavam indo bem, até que Andrea, em julho de 1999, teve novamente outros 2 surtos e novamente tentou suicídio e acabou internada. Com isso, acabou sendo diagnosticada com psicose pós-parto.
Sua primeira psiquiatra foi a doutora Eileen Starbrank. Ela diagnosticou a senhora Yates com psicose pós-parto de fato e disse que outro filho não era indicado a eles, pois outra gravidez poderia agravar o quadro mental de Andrea. Mas, 7 semanas depois do diagnóstico e conselho da psiquiatra, o casal acabou gerando o seu 5º e último filho, mesmo sendo contra as indicações médicas. No ano 2000, Andrea parou com o Haldol por conta própria em março, seu remédio para a psicose. E no mesmo ano, em novembro, deu à luz a sua 5ª filha. Nos dias que se seguiam, Andrea parecia estar bem. Aparentava estar superando tudo o que passou e assim continuou, até março de 2001, quando seu pai veio a falecer. A partir daí, Andrea piorou dia após dia. Parou de falar, não amamentava mais a sua filha recém-nascida, se automutilava e desenvolveu uma necessidade de ler a Bíblia fervorosamente. Claramente incapacitada física e mentalmente, Andrea acabou internada novamente em abril de 2001. Desta vez, foi tratada pelo médico Dr. Mohamed Said, que a liberou em maio do mesmo ano. Em casa, a recém-chegada piorou tão drasticamente que no meio do dia preparou um banho, encheu a banheira, mas que por obra do destino naquele dia havia uma consulta médica agendada, o que impediu Andrea de realizar seu plano. Ela confessou ao médico que a intenção era afogar seus filhos na banheira, então mais uma vez Andrea foi internada. Em 20 de junho de 2001, Andrea já estava em casa, ainda sendo acompanhada pelo Dr. Said, que uma das recomendações foi não deixar Andrea sozinha em casa, mas Rusty, marido de Andrea, tinha de ir trabalhar e pensou que se deixasse Andrea com as crianças, ela não estaria necessariamente sozinha e que nada poderia acontecer, mas, por precaução, pediu à sua mãe que viesse ficar de olho em sua esposa. A mãe de Russell chegou 1 hora após a saída do filho e se deparou com uma cena que a atormentaria pelo resto da vida. Assim que Dora Yates entrou na casa e foi procurar por Andrea e as crianças, ela encontrou seus 5 netos mortos. O mais velho estava na banheira e os outros 4 deitados sobre a cama de Andrea, todos molhados, porém com os olhos ainda abertos. Após matar seus filhos, Andrea ligou para a polícia e para seu marido para contar o que havia feito e repetia incansavelmente para o marido: "Está na hora." Quando a polícia chegou na casa dos Yates, encontrou as crianças mortas. Andrea logo confessou que ela havia matado todos os 5 filhos afogados na banheira, porque era a única maneira de salvar seus filhos do fogo do inferno. Assim, a polícia já realizou a prisão dela. Durante o julgamento, Andrea também confessou que matou seus filhos afogados e disse ainda que vinha pensando em fazer isso nos últimos 2 anos. Mas que sempre que estava prestes a fazer, ela desistia ou algo ou alguém a interrompia. No julgamento, foram ouvidos todos os psiquiatras que Andrea conheceu. O Dr. Said testemunhou que orientou o Sr. Yates para que não deixasse a esposa sozinha. Mas Russell, durante seu testemunho, disse que o médico nunca lhe deu este conselho e que ele sempre deixava sua esposa sozinha com as crianças por curtos períodos de 1 hora durante o dia, pois ele acreditava que, aos poucos, ela iria se habituar novamente à sua vida e tudo voltaria ao normal, e que logo eles poderiam voltar ao plano de procriação, colocando mais filhos no mundo à disposição do Criador. Mas, quando questionado sobre as orientações da doutora Starbranch, que eles não tivessem mais filhos, pois isso poderia piorar o quadro mental de Andrea, ele também disse nunca ter recebido tal orientação da médica e que acreditava que sua esposa seria inocentada e logo estaria com ele para continuar a procriação. Apesar da defesa tentar incansavelmente convencer o júri sobre a incapacidade mental de Andrea para que ela não fosse à prisão, mas sim para um hospital psiquiátrico, as leis do Texas exigem que, para ser considerado incapaz mental, a defesa tem de provar que a ré não sabia discernir entre o certo e o errado na hora do crime. Mas o júri não acreditou na insanidade. Não negou que ela teria problemas mentais, mas julgou que, assim como ela disse, já estava planejando matar os filhos há muito tempo. Portanto, sabia muito bem o que estava fazendo, a condenando assim à prisão perpétua,
com possibilidade de condicional depois de 40 anos. Em 2005, o tribunal descobriu um falso testemunho no julgamento de Yates. Uma das testemunhas disse em seu depoimento de que Andrea teria assistido um episódio da série de televisão Law and Order, que conta a história de uma mulher que havia afogado os filhos e que tinha sido inocentada por insanidade, e que este episódio teria influenciado Andrea a cometer tal crime. Mas, quando descoberto que esse episódio em questão nunca existiu, o júri acabou anulando assim a sentença e decretando um novo julgamento a ela. Neste novo julgamento, Andrea se declarou inocente por insanidade, e desta vez o júri acatou tal declaração, pois, levando em consideração o que constava nos autos do processo, 2 semanas antes dos acontecimentos, seu atual médico interrompeu o uso do Haldol, um remédio que havia melhorado o estado clínico de Andrea e que, portanto, ela não estaria contando com o total uso de sua sanidade, e a liberou sob fiança e a condição dela se internar em um hospital psiquiátrico, o Hospital North Texas State, em Vernon Campus. Em janeiro de 2007, Andrea foi transferida para um hospital de saúde mental de segurança mínima em Kerrville, Texas. Andrea Yates matou seus 5 filhos afogados em uma banheira em sua casa, mas também acredita-se que seu marido Russell também seja culpado por esses crimes, pois o marido não seguiu as recomendações médicas devidamente de não ter filhos e de não deixar a esposa sozinha com as crianças, o que resultou na morte de 5 crianças inocentes. Você acredita que o pai deveria ser considerado neste julgamento? Me conte aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever, de deixar o like e até o próximo vídeo.